Fala galera, então, eu sou o Gilberto Melo, sou professor aqui da Escola Mística Gaia GMF e essa é a nossa segunda aula do curso Trabalhando com o Pêndulo. Na última aula a gente falou um pouquinho sobre como programar o pêndulo para ser utilizado no dia a dia, né? Eu espero que vocês tenham feito direitinho. Se vocês fizeram, ontem vocês encerraram esse primeiro exercício, que é um exercício de programação para que o pêndulo possa responder vocês de modo corretamente. Então, se vocês fizeram essa programação, hoje nós vamos começar a ver técnicas de testar, vamos dizer assim, o uso do pêndulo. Gilberto, mas por que isso é muito importante? Pessoal, tudo é um processo gradativo. Aqui na minha mão eu tenho alguns gráficos que eu vou estar passando para vocês ao longo do curso. Gráficos para tudo, desde harmonizar uma relação, até trazer os desejos que vocês querem para o plano físico, acelerar processos, coisas que estão demorando para acontecer, proteção, cura, quebra de magia, tudo feito através de gráficos. Mas não adianta eu passar um gráfico para vocês se vocês não tiverem um domínio do pêndulo, tá bom? Então agora, essa semana, a gente vai estar fazendo exercícios e eu convido vocês a repetirem esses exercícios comigo. Aqui nós temos duas taças de mesma medida, né? Da mesma propriedade, tem variações de cor, mas isso é secundário. De mesma medida, a água também tem a mesma fonte. Aqui eu tenho um pouquinho de sal. Eu vou estar diluindo sal. Na verdade, eu vou diluir um pouquinho de sal na água, né, pessoal? Vocês podem estar pedindo outra pessoa para estar diluindo sal em uma das taças, para que vocês não saibam, e isso só vai comprovar o poder do pêndulo. Mas a título de visualização, eu creio que o exercício vai ser suficiente. Então, né, tá aqui as duas taças, vou mudar elas de local, né? Não é uma questão energética de local, é uma questão energética da taça. Gente, até eu já esqueci qual das duas taças que eu tinha colocado sal. Pessoal, então, esse aqui é o pêndulo que eu venho programando também ao longo da semana, né? Aquele da nossa última aula, é um pêndulo de quartzo fumê, mas o de vocês é quartzo transparente, pode ser qualquer pêndulo, tá bom? Então tá, inicialmente eu vou perguntar para o pêndulo, eu vou dar um comando mental. Isso é fundamental, guardem essa expressão, comando mental. O comando mental que eu estou passando para o pêndulo é o seguinte: pêndulo. Aí, nesse primeiro momento, vocês podem estar falando em verbo, mas vocês podem, com o tempo, mentalmente estar acionando ele. Pêndulo, nessa água existe sal? Vocês viram que ele girou no sentido horário. Então, provavelmente tenha sal nessa água. Vou passar um incenso mais uma vez, não é uma regra, é só para vocês verem que o pêndulo não está viciado. Pêndulo, nessa água existe sal? Está girando no sentido anti-horário. Então, provavelmente nessa água não existe sal. Né? Agora, com sal é fácil, mas a gente fosse cicuta. Realmente essa aqui é a água pura sem o sal. Pessoal, então vocês viram? Esse é um exercício que vocês podem estar fazendo essa semana. E eu convido vocês a dificultarem ainda mais esse processo. Peça que outra pessoa coloque sal na água ou açúcar, sem que você saiba, dilua bastante e teste o pêndulo. Se vocês programaram ele corretamente, se vocês criarem uma conexão com ele, não tem erro, tá bom? Ok. Outro exercício que vocês podem estar fazendo com o pêndulo também. Aqui na minha mão eu tenho uma maçã. Ok. Pêndulo. Esse alimento aqui, a maçã, ela tem propriedades que podem melhorar a minha saúde?
Está girando no sentido horário. Então, percebam que sim. Como é que eu posso estar usando esse mesmo exercício, Gilberto? Muito simples. Põe várias frutas, por exemplo, banana, maçã, laranja, e pergunte para o pêndulo qual daqueles alimentos seria mais interessante para o seu organismo naquele dia. Porque nós temos carências de determinados elementos que muitas vezes uma fruta tem, a outra tem em menor quantidade, ou às vezes não tem. Então, por exemplo, às vezes você está em dúvida qual alimento você come naquele dia, você pode estar usando o pêndulo para estar te respondendo. Vamos pegar o sal, né, que está nesse recipiente aqui. Pêndulo, essa quantidade de sal aqui é indicada para um consumo diário? Está girando no sentido anti-horário. Ou seja, existe uma grande concentração de sal aqui. São questões práticas, questões simples do dia a dia, mas que vão poder estar te beneficiando muito. Gilberto, mas como eu vou aplicar isso? Mais uma vez eu falo a questão da alimentação. Vocês podem estar utilizando o pêndulo para tomar decisões como essa, sobre o que comer naquele dia, qual que é a questão relativa, né, que seria interessante que você trabalhasse naquele dia. Beleza. Outra coisa, vocês podem estar utilizando o pêndulo na casa de vocês. Identificar ambientes carregados. Gilberto, isso é possível? Sim, isso é possível usando o pêndulo. Isso aqui, gente, é uma maravilha, tá? No final do curso eu tenho certeza que vocês não vão andar com a bolsa sem um pêndulo dentro. Inclusive, gente, vocês podem estar adquirindo outros pêndulos de outros cristais, de outros materiais também. Tá bom? Nós temos na loja de madeira, de cristal, de ferro. São pêndulos que vão estar te beneficiando também. A gente vai estudar em aulas futuras, né? Qual que é a propriedade que a matéria traz para o pêndulo. Então, vamos ver como é que eu meço a negatividade de um ambiente com um pêndulo. Muito simples. Primeira coisa, comando mental. Vocês vão chegar num ambiente, por exemplo, aqui eu estou na sala da minha casa, então eu vou perguntar para o pêndulo. Pêndulo, existe alguma negatividade nesse ambiente? Sim, existe negatividade nesse ambiente. Gilberto, como é que você sabe que existe negatividade nesse ambiente? Ele girou no sentido anti-horário. Mas o anti-horário não significa não. Aí é que tá. O anti-horário ele vai significar não quando se tratar de questões objetivas, no sentido assim, alimento, escolhas. Quando se estiver tratando de energias, o sentido anti-horário indica desequilíbrio. Inclusive, é a mesma técnica que vocês vão usar sobre os chakras, para identificar se o chakra de alguém está negativado, se ele está positivo ou não. Aqui, nesse caso, é a energia que o pêndulo vai estar medindo. Aí, no sentido anti-horário aqui, ele vai estar designando energias negativas no ambiente. Viu que interessante? Aí vocês podem estar vendo, por exemplo, passando esse pêndulo nos cantos da casa, do ambiente. Olha, não é exatamente no ponto onde eu estou a negatividade, não. Mas existem negatividades nesse ambiente. Terminando essa aula, pode ter certeza que eu vou passar esse pêndulo por todos os cantos aqui até descobrir de onde está vindo aí essas energias negativas. E vou atuar sobre aquele espaço. Tá bom, pessoal? Então, é assim que vocês vão medir se um ambiente está carregado e qual a fonte de negatividade desse ambiente. A dica que eu dou, geralmente vai estar nos cantos, tá bom? Porque a energia no centro de um ambiente geralmente é uma energia de movimento, que as pessoas transitam por ali. Mas nos cantos a energia fica estagnada e fica concentrando resquícios energéticos negativos ou difusos. Então, passe pelos cantos, por exemplo, aqui, olha. Aqui é um canto do ambiente que eu estou. Tá vendo? Não é necessariamente aqui. O ambiente está negativado, não é esse espaço. Então, vocês vão para outros cantos para medir. Tá bom? Então, é assim que vocês descobrem se um ambiente está negativo com o pêndulo, de acordo com o sentido de rotação naquele ambiente. Se ele girar no sentido horário, é porque a energia naquele espaço está flutuando. Se ele girar no sentido anti-horário, olha que legal, gente.
O pêndulo já vai me respondendo de acordo com o que eu vou falando dele. Eu fui a ler horário e ele começou a girar. Eu falei anti-horário e ele começou a girar no sentido anti-horário. É muito legal o trabalho com pêndulo. Só que assim, é um trabalho muito sutil, tá? Não adianta tentar forçar, não. Fica um tempo. Eu sugiro que 5 minutos antes dele, você faça uma respiração, harmonize aqui as suas emoções, né? Eu costumo dizer que nós temos águas internas. Sabe a água do rio caudaloso? Que quando está em movimento ali, ela está toda confusa, mas se você estagnar, ela fica clara e translúcida. A mesma coisa são as emoções humanas. Então, harmonize as suas águas íntimas, né? Que você está trabalhando, e comece a trabalhar. Não tem erro, tá, gente? Vocês vão perceber que com o tempo vai fluir muito naturalmente. Então, como é que eu meço, então, a negatividade de um ambiente? Passando inicialmente no ambiente, vendo se o ambiente está negativado e depois descobrindo em qual ponto daquele ambiente a negatividade está ocorrendo. Então eu sugiro que vocês ao longo dessa semana façam isso por todos os cômodos da casa de vocês. Identifique quais pontos ali estão emanando energia negativa. E aí vocês podem estar usando algum procedimento para limpeza energética e selamento daquele espaço. Tá bom? Uma outra recomendação que vocês podem estar fazendo ainda nessa semana. Lembrando, gente, que a gente está aprendendo ainda inicialmente, então é um processo. Eu gostaria que vocês convidassem um familiar, um amigo, né, que vocês tenham intimidade com ele, para que ele sirva de cobaia. Mas é uma coisa muito tranquila. Essa pessoa vai se deitar, ou então sentar com a coluna reta numa cadeira, para que todos os chakras dela fiquem alinhados. Chakras são pontos energéticos de força. Você vai pegar o pêndulo. Se a pessoa estiver deitada, você vai passar o pêndulo sobre cada chakra dela. Eu vou estar enviando junto com essa aula um material extra falando sobre chakras, tá bom? Para que vocês saibam identificar quais são os chakras e em que pontos eles se localizam no corpo físico. Se a pessoa estiver sentada, por exemplo, eu aqui, olha só a parte visível para vocês verem. Aqui eu tenho o meu coronário, aqui eu tenho o meu terceiro olho, aqui eu tenho o meu laríngeo, aqui eu tenho o meu cardíaco, aqui eu tenho o meu plexo solar. São os chakras visíveis aqui. Ainda falta o umbilical e o básico. Pessoal, esses pontos de força, eles têm que estar alinhados e têm que estar vibrando numa frequência adequada. Se eles estiverem desarmonizados, vai acarretar em problemas psicológicos, doenças físicas, problemas na vida tanto profissional quanto sentimental. Como é que eu faço essa análise? De igual forma, se girar no sentido horário, está fluindo aquele chakra. Se girar no sentido anti-horário, é sinal que aquele chakra está numa negatividade, está vibrando de forma equivocada. Então você vai atuar sobre aquele chakra, tá bom? Então isso é para diagnosticar. Nós vamos aprender também muito em breve como tratar essas questões, tá bom? Então, pessoal, esses exercícios são os exercícios que eu passei para essa semana. Eu gostaria que vocês assistissem de novo essa aula, fizessem anotações no caderno de vocês, porque é uma aula prática. Então, assim, é vocês que precisam pegar o pêndulo e colocar em movimento essas coisas que eu estou passando para vocês, tá bom? No grupo a gente continua essa conversa, eu tenho enorme prazer em estar tirando dúvidas de vocês. Então, assim, gente, me perguntem, tá? Eu quero que vocês absorvam o máximo que eu tiver que passar. Então façam perguntas mesmo, testem nos alimentos, testem na água, testa com sal, testa com açúcar, meça a negatividade do ambiente, meça o movimento dos seus chakras, meça o movimento dos chakras de outra pessoa. E isso, gente, é só o começo de uma série de coisas que a gente vai ver ainda sobre pêndulo, tá bom? Que a grande Deus abençoe a todos vocês e até o próximo encontro.